Não, em relação, eu acho importante aqui essa colocação sobre o ataque realizado contra Makivka. Tá? O que foi realizado contra Makivka, o ataque que foi realizado contra Makivka, o problema não é o emprego dos HIMARS. O problema é quem dá as estruturas, as coordenadas, a logística, a informação e a inteligência. Certamente, não é a inteligência. Eu vou dizer isso para vocês. Pode custar alguma incompreensão, mas certamente não é a inteligência ucraniana. Aí sim você tem a atuação da inteligência da OTAN. Certamente você tem a atuação da inteligência da OTAN. Não há como refutar esse tipo de informação. Tanto sob o ponto de vista do equipamento disponível, como do expertise. É impossível imaginar que o que aconteceu contra o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2 tenha acontecido sem a presença das agências de inteligência do Reino Unido, dos Estados Unidos. É impossível imaginar que o que aconteceu contra a ponte da Crimeia também tenha prescindido dessas agências de inteligência. Foi o SBU, foram os ucranianos, foi a partir de Kiev. Pode ter participado junto, pode ter participado com alguma influência. Agora, não imaginem que uma situação como essa acontece sem a participação direta da OTAN. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não, eu concordo com isso. Esse é um ponto que eu não tenho dúvida de Van no Brasil. Olha, Rússia e OTAN já estão em guerra. Já estão em guerra. Só que essa guerra ela pode escalar muito mais. Muito mais. Não só pela perspectiva de utilização de armas nucleares táticas, ou pela eventual instituição de algum tipo de zona de exclusão, ou algo que o valha, entrada de Belarus no conflito, entrada de Polônia no conflito, mas porque o poder de destruição que ambas as partes que estão envolvidas hoje no conflito possuem é infinitamente superior ao que é empregado. Então isso pode escalar muito, gente. Pode escalar muito. Hoje, eu comecei essa live dizendo, olha, tem um general ucraniano, um importante general ucraniano, que diz para a mídia hegemônica, para a mídia ocidental, que a mobilização e o reagrupar de tropas russas vai em direção ao lançamento de grandes ataques terrestres. Ele especula Kharkiv, ou Kharkov, como queiram, e também a Ucrânia Ocidental, também a possibilidade da vedação ou da tentativa de vedação das fronteiras e do fluxo de armas. Isso gera repercussão de qualquer maneira. De qualquer maneira. O que os senhores acham que a OTAN faria se a Rússia conseguisse vedar as fronteiras? Ele já não consegue entregar armas pelos mares e pelos ares. A Rússia domina os ares e domina os mares. Ele só consegue entregar armas por terra, a partir das bases aéreas polonesas, romenas, eventualmente a imensa maioria por essas duas fronteiras, Eventualmente alguma outra fronteira pode ser utilizada, mas majoritariamente por aí, e mais especificamente a polonesa. Se fechar essas duas fronteiras, vocês acham que a OTAN vai fazer o quê? Vamos olhar a coisa pelo outro lado. Vocês acham que a OTAN vai se render? Falar para o Zelensky se entregue? Ou que a OTAN utilizaria um armamento nuclear tático? Ou que a OTAN tentaria um emprego de alguma ação que pudesse levar ao agravamento do conflito? Eu não tenho dúvida que levaria a uma ação que possa levar ao agravamento do conflito. Da mesma forma, em relação à perspectiva de que os russos sofressem algum ataque contra sua liderança, contra uma concentração de tropas, tentar promover uma disruptura de comunicação na Rússia, tentar promover um atentado maior contra a liderança militar na Rússia. Isso, da maneira que está colocado, não acaba bem. Não acaba bem. Agora, o Jean Paul está colocando aqui, talvez representando várias outras pessoas que pensam da mesma forma, a questão de um teatro. Essa dúvida surge, muitas vezes, porque os poderes efetivos das partes envolvidas no conflito não foram utilizados. Então você tem aí uma subutilização que é evidente. Agora, essa subutilização também pode significar um escalar gradativo. Agora eu vejo aqui que a própria CNN está, nesse momento, citando o Planet Labs, colocando aqui uma imagem de satélite, obtida da empresa de satélite, que é americana, a Planet Labs, mostrando as consequências desse ataque que os ucranianos desfecharam contra Makivka, que fica ali no leste.
Imagens tiradas em 20 de dezembro e em 2 de janeiro de 2023 supostamente mostram um prédio abrigando tropas russas antes e depois do ataque. Deixa eu ver aqui. De acordo com relatos ucranianos e pró-russos, o ataque ocorreu pouco depois da meia-noite do dia 1º de janeiro em uma escola vocacional que abrigava recrutas russos. Em uma rara admissão, o Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que 63 militares foram mortos em Makivka quando a Ucrânia usou mísseis HIMARS para atacar um prédio onde soldados russos estavam aquartelados. Os militares ucranianos afirmam que cerca de 600 soldados russos foram mortos e outros 300 feridos, e dizem que o número está sendo esclarecido. Quero colocar também a declaração do Pegov, do Argonzo, um blogueiro russo, que diz que é possível que até 400 soldados russos tenham perecido nesse ataque, dizendo o Pegov, que muitos estão desaparecidos. Vocês sabem que no segundo momento os russos fecharam grandes ataques também contra concentrações de tropas ucranianas, inclusive o próprio Marcelo, falando de defesa, nos colocou aqui, que os russos dizem que atacaram aonde estariam também presentes assessores militares da OTAN. E aí você teria tido também um número importante de mais de uma centena de mortos. Então, ainda que nós estejamos falando de um teatro surreal, né? E eu não descarto nenhuma possibilidade em um mundo onde a verdade é a maior vítima de tudo que a gente tem, da mídia mainstream, de tudo que a gente recebe. O maior derrotado até aqui de todo esse contexto de conflitos, de crise, de pandemia, de disputas políticas, o maior derrotado em tudo isso é a verdade. Existem muitas vezes grupos políticos envolvidos em disputas que visam seus lucros, que visam consolidar seus poderes, sua hegemonia, não é? Os seus privilégios espúrios, e mentem para você. Mentem e mentem.